Este garoto conseguiu uma habilidade oculta super rara chamada Reversão do Mundo Espelhado. Com ela, ele pode transformar qualquer uma de suas habilidades inúteis em algo incrível. Por exemplo, ele transformou sua habilidade de controle de cipós, que tinha uma baixa chance de imobilizar um alvo em espinhos caóticos que lança espinhos nos inimigos, com uma alta chance de causar confusão. Mas antes de regredir, nosso protagonista já era um guerreiro lendário. Após inúmeras batalhas que o deixaram com cicatrizes, exausto, o herói enfrenta sua maior ferida, a traição de seu melhor amigo, Lui, em um mundo transformado pelo súbito aparecimento de masmorras. Os poderes misteriosos obtidos nesses lugares são conhecidos como classes. Para conquistar as masmorras, as pessoas formam grupos. Lui decide eliminar seu amigo que ultrapassou o rank SSS porque acredita que tal poder deveria pertencer à família real para a estabilidade do Império. Com isso em mente, Lui usa explosivos para matá-lo. Mas para nossa surpresa, quando Yun morre, sua habilidade oculta, Mundo Espelhado, é ativada, transferindo sua alma para um reino espelhado dentro de um lago. Décadas depois, um grupo de valentões pendura um garoto de cabeça para baixo, batendo nele, forçando seu rosto na água do lago. Os gritos de socorro da vítima alcançam a alma do nosso garoto, que os ouve das profundezas. Um garoto de óculos tenta intervir, mas o líder dos valentões zomba tanto dele quanto da vítima, jogando a culpa no nerd e ridicularizando-o também. De repente, uma masmorra se manifesta, fazendo todos se espalharem com medo. O garoto nerd, no entanto, corre para desamarrar a vítima, que ainda está presa por uma corda. Monstros da masmorra começam a aparecer, ameaçando atacar. Naquele momento crítico, a vítima anteriormente afogada desperta e libera seu poder, Impacto Glacial, contra o inimigo, um tipo de habilidade que ajuda a curar o alvo. Mas o sistema o informa que ele não pode curar alguém que já está com um HP cheio. Enquanto isso, o garoto de óculos fica frustrado por seu amigo estar tentando curar um monstro literal. Nosso protagonista verifica sua barra de status e descobre que assumiu o corpo frágil de Yun, herdando suas habilidades fracas. Ele se lembra de ter sido um guerreiro de elite e de ter morrido após ativar o mundo espelhado, o que levou sua alma para este reino misterioso. Os gritos da vítima que se afogava desencadearam seu renascimento nesta nova forma. Movido por um desejo de vingança, nosso herói decide aproveitar a segunda chance. O garoto nerd se vira para Yun pedindo ajuda, mas nosso herói fica desanimado ao descobrir que não tem habilidades valiosas. O Yun anterior era desprezado por todos, como apenas um encantador. Apesar disso, Yun decide depositar suas esperanças na habilidade do mundo espelhado. Curioso sobre como funciona, ele tenta ativá-la, mas o sistema diz que ele não atende aos requisitos. Ele tenta usar a habilidade em um Goblin, mas o nível é muito baixo. Ele então tenta na arma do Goblin, mas recebe o mesmo resultado. De repente, um Lorde deformado de nível 10 aparece, e uma horda de monstros o segue de perto. O garoto de óculos teme o pior, convencido de que estão condenados, enquanto nosso garoto ainda luta para dominar a habilidade do mundo espelhado. Finalmente, Yun tenta ativá-la em uma de suas próprias habilidades aparentemente inúteis. Para sua surpresa, ele consegue reverter com sucesso. Cipós emaranhados em espinhos caóticos, causando confusão entre os monstros que começam a atacar uns aos outros. Em meio ao caos, o Lorde Deformado é derrotado por outro monstro. Finalmente, nosso protagonista percebe que até mesmo as suas uma habilidade inútil pode se tornar poderosa quando revertida. Energizado por essa descoberta, Yun mal pode esperar para transformar suas outras habilidades também. Yun fica maravilhado com o verdadeiro poder da habilidade oculta de rank SS Mundo do Espelho. Em vez de simplesmente reverter uma habilidade, ela na verdade aprimora a habilidade como um todo. Nosso garoto observa que em sua forma original, sua habilidade teria uma baixa taxa de sucesso e duraria apenas 1 segundo. Agora ele está ansioso para ver o que acontece quando ele reverte suas outras habilidades. Ele tenta com o golpe fortalecido, transformando-o em lâmina ardilosa, que agora ostenta um aumento de 10% tanto no poder de ataque quanto na duração. Com o mundo do espelho, nosso herói descobre que pode amplificar o poder de ataque de qualquer habilidade. Enquanto os monstros continuam a ficar confusos e a derrotar uns aos outros, ele ganha uma enxurrada de pontos de experiência e rapidamente sobe de nível. Cada subida de nível restaura completamente seu MP, dando a ele mais oportunidades para experimentar. Aproveitando o caos
ele testa a lâmina ardilosa nos monstros ainda confusos. Nosso protagonista usa repetidamente o mundo do espelho em suas habilidades até seu MP cair para 12. Eventualmente, sua lâmina ardilosa atinge um aumento de 120% no poder de ataque e dura por 44 segundos. Quando um monstro gigante avança contra Yun, ele o enfrenta de frente e o atinge com sua habilidade aprimorada. Enquanto isso, o garoto nerd fica sem palavras, observando nosso herói, Amir, o encantador, lutar contra tantos monstros com facilidade. Com a lâmina ardilosa, Yun desfere golpes que são 2,3 vezes mais fortes do que antes. De repente, o chefe da dungeon emerge do chão, imponente no nível 21. Ainda assim, nosso protagonista não recua, atacando o chefe da dungeon com espinhos caóticos. Infelizmente, o chefe se mostra imune a essa habilidade e contra-ataca com suas garras enormes. Em um momento de bravura, o garoto nerd entra na frente para protegê-lo. Vendo isso, Yun se lembra de um antigo companheiro de sua vida passada, que sempre agia da mesma maneira. O escudo, no entanto, não aguenta por muito tempo, e o nerd é arremessado longe. Imediatamente, nosso garoto corre para curá-lo, e insiste para que o nerd use uma poção de vida. Formulando uma estratégia rápida, nosso herói instrui Xiaoji a esperar. Com apenas 8 segundos restantes na lâmina ardilosa, Yun derrota mais monstros, ganhando níveis adicionais e restaurando seu HP e MP. Ele reativa a lâmina ardilosa, continua seu massacre e sobe de nível. Até que finalmente se sente pronto para enfrentar o chefe da dungeon. Ao atingir o nível 12, a lâmina ardilosa agora tem surpreendentes 510% de aumento no poder de ataque. Avançando de diferentes ângulos, Yun desfere um ataque implacável e, finalmente, derrota o chefe da dungeon. Xiao Mao pode acreditar no que vê, chocado ao testemunhar um encantador de nível 5 derrotar um chefe de dungeon. Com a derrota do chefe, a dungeon é concluída. Enquanto Yun coleta o loot dropado, Xiaoji, ainda incrédulo, pergunta como ele se tornou tão poderoso tão rapidamente. Em resposta, nosso herói pergunta se ele é parente de Xiao Ben. Xiaoji fica chocado que Yun sabe o apelido de seu bisavô. Yun fica surpreso ao saber que Xiao é, na verdade, o neto de Ben. Pelo que ele se lembra, no entanto, Lui havia eliminado todos conectados a ele. Nosso herói tenta pressionar por mais informações, mas Xiaoji, ficando frustrado, se recusa a responder a mais perguntas, já que Yun também não está sendo sincero. Xiao então pergunta por que nosso protagonista escondeu seus poderes esse tempo todo, mas rapidamente muda de assunto, sugerindo que voltem para a escola e mencionando uma visita futura para o salão memorial. Sentindo suspeita, nosso garoto decide que é melhor manter sua identidade oculta por enquanto. A menção do salão memorial o intriga. Parece a oportunidade perfeita para descobrir o que rolou depois de sua morte em sua vida anterior. Enquanto anda num ônibus sobre trilhos, Yun observa que o transporte agora funciona com produtos derivados das dungeons. Ele fica de cara ao ver tantos itens das dungeons sendo usados no dia a dia. Coisas que ele, uma vez, achou que nunca poderiam existir fora daqueles reinos perigosos. Curioso, ele puxa um anel de osso de quimera de seu inventário e lembra como no passado os itens que sobravam das dungeons sumiam junto com a própria dungeon. Com certeza, as coisas mudaram. No salão memorial, Yun dá de cara com uma estátua de Lui, agora aclamado como herói que acabou com o desastre das dungeons anos atrás. A história diz que várias dungeons apareceram de uma vez, incluindo uma dungeon sinistra de rank SSS, que causava sofrimento diário para os civis. Lui, liderando um exército, dominou essas dungeons, enquanto seu amigo próximo Luhe foi taxado de traidor. Nosso protagonista fica bolado com a injustiça, lembrando que seu exército foi o responsável por limpar a dungeon de rank SSS. Mesmo assim, ele continua sendo o vilão da história. Enquanto isso, o professor da escola conta sobre os perrengues de Lui na batalha, adicionando que com a ajuda do famoso herói, Din Kun, Lui conseguiu conter a rebelião. Só que, Yun não se lembra de ninguém chamado Din Kun. Enquanto isso rola, o líder dos valentões, Din Shu, aparece, chocado ao ver tanto Xiaoji quanto nosso garoto vivos. O amigo dele logo deduz que um expert devia estar por perto para limpar a dungeon. Os alunos se juntam em volta de Din Shu, doidos para saber sobre a nova dungeon. Din Shu, no entanto, bota a culpa em Xiao Oju por ter metido eles em encrenca. Quando Xiao o reclama, Din Shu coloca ele no seu lugar, apontando para uma estátua de Xiao Wen, apelidado de Ben Ben, que está sendo pisoteada pelo herói Din Kun.
seu próprio ancestral. Do nada, Jing Shu grita com raiva para Xiao, acusando ele de desrespeitar seu ancestral, enquanto outros alunos começam a fofocar sobre o traidor Xiao Wen. O professor se mete, mandando Xiao pedir desculpas e lembrando que a família do herói uma vez poupou a dele. Ele deixa claro que ninguém tá afim de Nego Nazoren ajudar um descendente de traidor. Bem na hora que Jing Shu ia piorar a situação, nosso protagonista entra na frente e dá um chute em Jing Shu, protegendo Xiao Oju antes que ele se machucasse. Todos os alunos começam a cochichar, chocados que um simples encantador de nível 5 derrubou o Jing Shu e ainda insultou a família do herói. Possesso. Jing Shu chama Yun de saco de pancadas e chama sua galera pra cima dele. Mas nosso garoto, de boa, acaba com cada um deles com socos certeiros, incluindo o próprio Jing Shu. O descendente do herói fica de queixo caído depois de que esses daria ser derrubado tão fácil, enquanto os outros alunos voltam a fofocar, agora certos de que o Jing Shu deve ser um fraco. Furioso, Jing Shu ativa sua habilidade, Fúria, e invoca seu martelo forjado em fogo. No entanto, nosso protagonista vê uma brecha e crava ele no chão, com um único golpe na hora certa. Os alunos ficam em silêncio, chocados, enquanto o guarda do salão memorial chega, lembrando a geral que briga é estritamente proibida. O professor, claramente irritado, dá uma bronca no nosso garoto por sua cara de pau e invoca uma arma na tentativa de botar ordem. Na maior calma, Yun quebra a arma usando seu anel de osso de quimera e desafia o professor a lidar com as coisas de forma justa, sugerindo que ele é parcial com a família de Jing Shu. Exibindo o poder de seu anel, nosso herói força o professor a concordar em investigar o incidente adequadamente. Mentalmente, Yun nota que o anel é apenas um drop de um Lorde de nível 21, mas é poderoso o suficiente para enfrentar um professor de nível 32. Como consequência, o professor dispensa tanto Yun quanto Xiaoi do salão memorial. Lá dentro, o professor chama um curandeiro para cuidar de Jing Shu. Já do lado de fora, nosso protagonista reflete que após sua própria queda, ninguém de seu povo sobreviveu, e Benben foi eventualmente eliminado por Jin Kun. Curioso, ele pede a Xiao Oji para compartilhar a história do suposto herói, Jingun. Xiao explica que Jingun descobriu os planos do traidor Yun e liderou um exército perto da dungeon de rank SSS, ajudando a sufocar a rebelião. Nosso herói se lembra que realmente houve uma emboscada na dungeon destinada a aniquilar seu povo. Xiao continua dizendo: Jin Kun foi promovido pelo rei e se tornou uma figura célebre, lutando por anos para proteger o mundo de desastres como o grande cataclismo de Winterland. No entanto, nosso protagonista se lembra claramente que foi ele, e não Jingun, quem resolveu a crise de Winterland. Mesmo assim, ele está curioso sobre a arma de Jingun. Xiao lhe conta sobre a espada da nuvem flutuante, a lâmina, supostamente usada por Dingun para executar o vilão Yun. Essa revelação enfurece nosso garoto ainda mais. Não apenas suas conquistas foram roubadas, mas até mesmo sua espada se tornou parte da lenda de outra pessoa. Agora, com a determinação queimando dentro de si, Yun resolve derrubar o próprio Jingun. Do lado de fora do complexo da família Jing, guardas patrulham o local, mas quando avistam Yun e Xiaoji, eles simplesmente os ignoram e seguem em frente. Xiao, nervoso, sugere que eles deveriam voltar, incomodado com o número de guardas de plantão. Nosso herói, no entanto, lembra que Jingun gasta a maior parte de seus recursos e tempo dentro de uma dungeon de alto nível. Na era atual, as pessoas não podem entrar ou sair de dungeons quando querem. Um passe especial é necessário para a entrada. Nosso protagonista supõe que a família Jing deve possuir tal passe. Ele fica curioso sobre a segurança pesada, e Xiaoji explica que a família Jing tem sua própria dungeon particular na propriedade. Hoje em dia, indivíduos poderosos podem comprar e vender dungeons de baixo nível, algo que apenas os privilegiados conseguem fazer. Xiao acrescenta que Jing Shu sobe de nível rapidamente farmando monstros na dungeon da família, enquanto estudantes comuns só podem ganhar experiência nas dungeons da escola. A implicação é clara: quanto mais rica e poderosa uma pessoa é, maior será seu nível. A maioria dos formandos comuns sai da escola entre os níveis 15 e 20. E muitos perdem completamente o acesso às dungeons depois que se formam. Apenas aqueles que trabalham em empregos relacionados a dungeons conseguem chegar ao nível 30 e poucos na meia-idade. Os guardas da família Jing estão por volta do nível 30, e aqueles que superam isso geralmente seguem para posições militares ou em guildas. Sabendo que precisará de um passe para entrar em qualquer dungeon, nosso garoto avalia suas opções. Xiao novamente pede cautela e sugere que eles vão embora. Mas nosso protagonista não consegue parar de pensar em confrontar Jing Kun e Lui.
Ele observa que os guardas não conseguem de jeito nenhum cobrir todas as partes da mansão, e a maioria parece complacente. Decidindo que esta é sua chance, nosso herói pula o muro, notando como é fácil passar por uma segurança tão frouxa. Xiaoju hesita, mas nosso garoto o puxa de lado, perguntando se ele realmente quer mudar de vida. Xiao admite que sim, embora acredite que só é possível se ele conseguir entrar em uma guilda. Yuna insiste que é melhor agir agora do que ficar esperando pelo futuro, e então vai embora, deixando Xiao fazer sua própria escolha. Após uma breve pausa, Xiao se levanta e o segue. Vendo uma oportunidade, nosso protagonista agarra Xiao, e juntos eles pulam para dentro da propriedade. Eles conseguem chegar à entrada da dungeon privada da família Ding. Lá dentro, eles encontram monstros que variam do nível 6 ao 8. Embora esta dungeon seja mais difícil que a anterior, ela contém menos monstros. Nosso herói incentiva Xiao a enfrentar um dos monstros de frente. Embora relutante, Xiao levanta seu escudo enquanto os monstros se aproximam. Ele tem dificuldades no início, mas consegue se manter firme. Nosso garoto o encoraja a revidar, lembrando-o de que está cuidando dele. Finalmente, Xiao reúne a coragem para atacar e consegue derrotar um monstro. Nosso herói observa que Xiao é na verdade bastante talentoso. Seu principal problema é a timidez, que o leva a jogar na defensiva e entrar em pânico facilmente. Ainda assim, a compreensão de Xiao sobre posicionamento espacial é impressionante, permitindo que ele evite sofrer muito dano. Sempre que Xiao se vê sobrecarregado, Yuna entra em ação para lidar com os monstros. Após a luta, Xiao percebe que subiu de nível. Nosso protagonista explica que os pontos de experiência são distribuídos com base na contribuição. Se Xiao não ao menos revidar os monstros, ele não vai se beneficiar muito, mesmo que Yuna os finalize. Xiao menciona que distribui seus pontos de atributo igualmente. Mas nosso garoto avisa que portadores de escudo geralmente focam em agilidade. Xiao explica sua estratégia, distribuindo os pontos igualmente na esperança de encontrar um grupo na escola, já que portadores de escudo lentos são frequentemente ignorados, deixando os monstros para serem reivindicados por outros. Nosso herói explica que as promoções de classe avançada além do nível 60 exigem atributos específicos distribuídos. Por exemplo, a classe Fortaleza Bastião precisa de 60 de vigor e 90 de defesa, então uma distribuição aleatória não vai funcionar. Xiao duvida que algum dia alcançará o nível 60, mas Yuna o incentiva a mirar além do rank S, refletindo sobre seu próprio progresso. Nosso protagonista percebe que sua classe de suporte voltou graças à habilidade do mundo espelhado. De repente, ele descobre que sua própria habilidade do mundo espelhado pode ser aprimorada, abrindo novas possibilidades de avanço. Yuna continua eliminando monstros por toda a dungeon. Enquanto ele se move para atacar outro, a duração de sua lâmina ardilosa chega a 0. No entanto, ele ainda consegue finalizar o inimigo. O esforço o deixa exausto, lembrando nosso garoto que seu corpo atual não foi feito para batalhas prolongadas. Apesar disso, ele sobe para o nível 17 e ganha tanto pontos de atributo quanto experiência para sua habilidade do mundo espelhado. Avistando os guardas da família Ding se aproximando, nosso protagonista rapidamente salta para um terreno mais alto para evitar ser detectado. Xiao sugere que eles recuem, já que agora restam apenas alguns monstros. Nosso herói concorda, percebendo que acompanhar o bônus e a duração da lâmina ardilosa enquanto desvia dos guardas é demais para lidar. Ele também nota que nem toda habilidade revertida é prática em situações de combate. Atualmente, ele ainda precisa de mais 30% de experiência para o mundo espelhado subir de nível, e ele se pergunta o quão poderosa a habilidade se tornará quando chegar ao nível 2. Decidindo eliminar o Lorde da Dungeon para acelerar seu progresso, Yuna avança mais fundo na dungeon, onde as habilidades de detecção dos guardas se tornam mais frequentes. Eventualmente, eles se deparam com o Senhor da Dungeon, acorrentado e sob controle. Para Xiao, é a primeira vez que ele vê um Senhor da Dungeon contido dessa. Atacá-lo agora chamaria muita atenção com tantos guardas presentes. Então nosso garoto opta por eliminar os guardas primeiro. Ele coloca uma máscara e rapidamente domina um dos guardas da patrulha, que imediatamente concorda em falar. O guarda revela que um esconderijo de passes pode ser encontrado na sala de estudos do antigo mestre. Ele insiste que está dizendo a verdade, pois viu o antigo mestre e seu guarda saírem com esses passes, que são apenas para uso temporário. Sem ajuda, é quase impossível para qualquer um passar pela segurança. Yuna o pressiona para esvaziar seu inventário, garantindo que ele não esteja escondendo nada.
Do lado de fora, o guarda explica que a ganância da família Ding os leva a acumular todo o item valioso, deixando para trás apenas itens comuns. Nosso herói consegue pegar uma nova habilidade do livro de habilidades do guarda. Eles vão até a beira da residência interna, onde guardas são desnecessários, já que todos lá dentro, exceto Jing Shu, estão acima do nível 30. Os passes de que precisam são mantidos dentro da residência interna, mas o chefe da família, que é nível 42, está atualmente lá dentro. O antigo mestre e o terceiro chefe, ambos acima do nível 50, estão fora a negócios. O guarda logo desmaia, e nosso protagonista decide voltar para a dungeon sozinho, para atrair o chefe da família. Chegando ao senhor da dungeon acorrentado, ele percebe que o Lorde está contido por correntes de alto nível para manter a dungeon estável, avistando um único guarda supervisionando o mecanismo. Nosso herói o elimina rapidamente e obtém as correntes de combate de nível 60. Com o senhor da dungeon, agora livre, e começando a se erguer, o caos está prestes a explodir. Enquanto isso, do lado de fora, o chefe da família Ding começa a enviar guardas para a dungeon. Confiante na distração que criou, nosso garoto se prepara para entrar na residência interna com mais facilidade. Na entrada do complexo da família Ding, o segundo chefe da família, Jing Hao, sai do carro com Jing Shu ao seu lado. Ele se dirige ao próximo veículo e educadamente abre a porta para Yun Sha e sua assistente, recebendo-as de maneira formal. Então, sem aviso, Jing Hao chuta um guarda próximo. Antes de conduzir seus convidados para o palácio interno, observando a distância, Shao absorve a cena. Yuna logo aparece e explica que o senhor da dungeon lá dentro é de nível 30, tornando a tarefa de capturá-lo vivo nada fácil, espalhando o caos. Ele diz que o caos era necessário para manter o chefe da família distraído e ocupado. Shao aponta que o guarda que acabou de ser chutado é na verdade seu tio. Nosso garoto descobre que no passado sua própria família foi completamente dizimada, poupando-os de mais humilhação. Em contraste, a família Shao suportou anos de desgraça, e sob as ordens de Jingun, intimidação apenas se intensificou. Com o tempo, a família Shao tornou-se praticamente escrava da família Jing, forçada a ler seus rumores e rastejar para sobreviver. Xiao diz que a geração de seu pai tentou resistir, mas seu pai perdeu a sanidade. E seu tio se tornou pouco mais que um servo dos Jings. Apesar dos riscos, nosso herói está determinado a entrar na residência interna. Shou o protesta, lembrando-o que o pai de Jing Shu, um formidável nível 42, está lá dentro, mas Yuna se mantém firme, insistindo que aqueles que temem o risco e pensam demais nunca avançarão. Ele diz a Chao que se ele realmente quer mudar seu destino, precisa agir. Xiaoi hesita, sem saber se eles podem mesmo enfrentar uma família com tanto poder. Mas nosso protagonista declara corajosamente que está disposto a lutar contra o império inteiro se for preciso. Sem dizer mais nada, ele pula para dentro do palácio interno. Lá dentro, o segundo chefe recebe a notícia urgente de que o senhor da masmorra enlouqueceu. Yun Sha se oferece para voltar outro dia. Mas Jing Hao a tranquiliza dizendo que seu irmão mais velho resolverá a situação rapidamente. Ele também menciona que o velho mestre e seu terceiro irmão estão a caminho para encontrá-la, e que o avô deles, o renomado herói, também está ansioso para vê-la. No terraço, nosso garoto se pergunta se esse avô-herói é o infame herói Jin Kun. Ele observa que Yun Sha compartilha seu sobrenome, supondo que o status dela deve ser importante. Ele entra sorrateiramente na sala de estudos procurando por passes. Embora não encontre nenhum, ele se depara com um diário e vários livros de habilidade de alta qualidade. Entre eles, ele adquire uma nova habilidade, a Aura de Lentidão, que pode reduzir a velocidade de um inimigo em 20%. Do lado de fora, Shao Oju vê guardas cercando a residência interna e fica cada vez mais ansioso pela segurança do nosso protagonista. Ele pensa em escapar, mas as memórias de sua família sofrendo o impedem. Em um ato surpreendente de coragem, Shao Oju de repente grita para chamar a atenção dos guardas, esperando criar uma distração para nosso herói. Aproveitando o momento, Yun pula pela janela, reconhecendo a nova bravura de Shao Oju. Ele grita bem alto, garantindo que todos saibam que ele obteve as correntes e os livros de habilidade. Então, ele usa o mundo do espelho para reverter sua aura de lentidão em uma aura de aceleração. Percebendo que nosso herói está indo para a masmorra, Jing S rapidamente ordena que seus guardas o persigam. Determinado,
Yun foca no Senhor da Masmorra, com a intenção de subir o nível de sua habilidade Mundo do Espelho. Felizmente, o Senhor da Masmorra está em seu ponto mais fraco após a luta anterior com Jing-E, dando ao nosso protagonista a oportunidade perfeita para atacar. Yun-Sha ouve a comoção do lado de fora da residência interna, mas Jing-Hao a tranquiliza, dizendo que é apenas um ladrão causando problemas. Enquanto isso, dentro da masmorra, Ding rapidamente redireciona seus guardas e avança, ordenando que os ladinos e arqueiros o sigam. No entanto, Yun usa suas habilidades de agilidade e aceleração a seu favor, dificultando para os arqueiros e ladinos de nível 30 o acompanharem. Nosso garoto logo se vê cara a cara com o Senhor da Masmorra, que agora está em um estado debilitado e preso por um selo. Reconhecendo a oportunidade, ele mantém sua velocidade e planeja despachar o Lorde enfraquecido com um único golpe decisivo. Enquanto os guardas se aproximam, nosso protagonista libera os espinhos caóticos, fazendo com que os guardas se ataquem em confusão. Ele passa por eles com facilidade, notando a falta de experiência real em batalhas de equipe deles. Uma luta acirrada começa entre os guardas e nosso herói. A luta continua até que Jing-E finalmente chega. Vestido com armadura e empunhando seu machado, Jing-E avança contra nosso protagonista. Calmamente, Yun invoca as correntes de alto nível. Ele ainda não consegue acessar seus atributos completos, mas no nível 60, elas ainda são formidáveis. Quebrando o selo com as correntes, nosso herói ataca o Senhor da Masmorra de vários ângulos finalmente, o eliminando. Com esta vitória, Yun alcança o nível 20, e sua habilidade, Mundo do Espelho, sobe de nível. Enquanto Jing-E e seus guardas se aproximam para capturá-lo, nosso herói desaparece sem deixar rastros. Inesperadamente, ele se vê dentro do Mundo do Espelho, depois de ativar sua habilidade. Percebendo que tem meia hora para usar este espaço único, Yuna rapidamente nota que tudo dentro do Mundo do Espelho parece invertido. No começo, ele assume que os guardas aqui são meras ilusões, mas rapidamente percebe que isso não é totalmente verdade. Quando ele pega um fragmento de espelho, descobre que pode ser trazido de volta para o mundo real. Agora que sua habilidade do Mundo do Espelho atingiu o nível 2, nosso garoto percebe que pode extrair qualquer coisa que obtém deste reino. Ele verifica sua janela de status e avista uma nova lista de habilidades. Estas são as formas invertidas de todas as suas habilidades. No entanto, ele vê que algumas habilidades básicas ainda estão bloqueadas, então ele ainda não consegue ativá-las. Planejando com antecedência, nosso protagonista decide selecionar combinações de habilidades poderosas para otimizar sua progressão de classe. De repente, ele nota espíritos flutuando pelo ar, que então se transformam em criaturas mortas-vivas. Sem hesitação, nosso herói derruba um dos mortos-vivos, e o sistema o informa que ele pode formar um contrato com ele. Ele percebe que, após derrotar um morto-vivo, ele pode trazê-lo para o mundo real, assim como os fragmentos de espelho que coletou. Isso abre novas possibilidades para ele. Enquanto isso, de volta ao mundo real, a dungeon desapareceu. Jingu e seus guardas estão de prontidão, esperando por qualquer sinal de Yun. Eles especulam que ele possa ter usado uma habilidade de furtividade de ladino, mas um dos ladinos descarta essa ideia. Frustrado, Jing repreende seus homens por deixar o intruso escapar. Inesperadamente, nosso herói reaparece bem atrás deles, quando o tempo da caminhada no espelho se esgota. Jin grita para seus guardas para capturá-lo, mas nosso protagonista rapidamente invoca um exército de criaturas mortas-vivas. Embora todos entrem em pânico, um dos guardas aponta que os mortos-vivos são apenas de nível 20, enquanto Jinji dá a ordem para pegá-lo e um já escapou. Lá fora, nosso garoto nota que suas invocações de mortos-vivos ainda são um tanto fracas, mas ele está satisfeito por ter conseguido formar contratos com as 20 criaturas mortas-vivas mais fortes disponíveis. Ele também descobre que o Mundo do Espelho tem um limite de 200 metros de exploração, limitando o quão longe ele pode se mover dentro dele. Determinado a aproveitar ao máximo essa nova habilidade, ele decide explorar o Mundo do Espelho de diferentes locais no futuro. Nesse momento, ele avista Xiaojur sendo segurada por um guarda. Agindo rápido, Yun derruba o guarda e pega Xiao. Com a situação sob controle, nosso herói segue para casa, ansioso para contabilizar seus ganhos e planejar seu próximo movimento. Os guardas da família Jing continuam lutando contra as criaturas mortas-vivas. E embora achem fácil derrotá-los, os monstros continuam revivendo. Logo Jinga, o terceiro chefe da família Jing,
chega e elimina sem esforço todos os mortos-vivos. Ele explica que essas criaturas invocadas drenam pontos de magia e desaparecerão se forem derrotadas mais algumas vezes. Enquanto isso, dentro da residência interna, Jing Hao se curva para o velho mestre em desculpas. Ele relata que o intruso escapou por uma janela. O velho mestre, furioso, lamenta que eles nem sabem como são os intrusos. Jing Hao tenta aliviar o clima ao mencionar que Yun Sha concordou em visitar a dungeon do herói. O velho mestre, no entanto, o instrui a eliminar os intrusos e verificar minuciosamente se mais alguma coisa foi roubada. Em outro lugar, Yun anota com satisfação que agora possui um passe e só precisa de alguém que possa levá-lo para a dungeon do herói. De volta na casa de Jingshu, nosso prota alcançou o nível 20. Embora seu anel de osso de quimera esteja quase arruinado, ele conseguiu coletar mais de 10 livros de habilidade, todos de cânticos de suporte, mas ele já aprendeu o cântico da canção de batalha, que ele pode reverter para o cântico da canção de escudo. Pensando no futuro, nosso protagonista pretende usar essas habilidades para acumular seus atributos, com o objetivo de igualar ou superar outros do mesmo nível apenas com base nos status. Dos drops do Lorde da Dungeon, ele também obteve a armadura do Cavaleiro Corrompido. Com o mundo espelhado agora no nível 2, as criaturas mortas-vivas que ele pode invocar aumentaram notavelmente seu poder de combate. Mesmo assim, isso não é o bastante para o nosso herói. Ele sabe que precisa alcançar o nível 50, formar um contrato com uma criatura morta-viva de rank S, se quiser ter alguma esperança de enfrentar alguém como Hiro Jin-kun. Yuno tranquiliza Shao dizendo que a família Jing nunca viu seus rostos, então há pouco risco de serem pegos. Ele então pergunta se existe uma dungeon onde um indivíduo poderoso morreu. Xiao, hesitante, admite que a dungeon da escola se encaixa nessa descrição, mas avisa que não é fácil entrar escondido. Nosso protagonista garante a ele que tem seus próprios meios. Mais tarde, na residência particular do seu professor, nosso garoto suborna o mestre com 2 livros de habilidade. O professor diz que não pode fazer muito, mas a dungeon foi aberta recentemente para os alunos formandos. Ele explica que os alunos podem se juntar a uma equipe se forem recomendados por um professor. Com a ajuda do professor, nosso herói consegue a permissão, e logo se encontra na entrada da dungeon da escola. Outros alunos se reúnem, ansiosos para fazer planos para upar de nível. Enquanto Yun observa a cena, ele sente que algo não está certo. Ele descobre que a dungeon valente foi um presente do herói para a escola. Xiao, desconfortável, finalmente revela que este é o local onde o herói bravamente matou o chamado traidor Xiaowen. O professor avisa que o nível da dungeon é alto e designa outro aluno, C, para cuidar do grupo. C resmunga, mas segue as instruções, dizendo ao nosso protagonista e a Xiaoi para ficarem na retaguarda. Apesar dos preparativos agitados, nosso herói não consegue se livrar da sensação perigosa que está tendo desta dungeon de nível 20-40. Dentro da dungeon, C imediatamente reconhece Yun Sha e Yun Yin. Ele aponta que elas são de um ano inferior. E então volta sua atenção para Yun e Xiaoi, notando que eles também são de um ano inferior. Gabando-se, C afirma que se sente mais energizado perto de garotas, e gostaria que Yun Sha e Yun Yin ficassem ao seu lado. Um de seus companheiros de equipe o lembra que aquelas duas estão bem acima do nível 30, totalmente fora de seu alcance. Inesperadamente, Yun Sha e Yun Yin se aproximam do nosso garoto. Ele identifica instantaneamente Yun Sha como a convidada que ele viu na propriedade da família Jing, e se pergunta por que ela veio até ele. Yun Sha casualmente elogia a voz dele, mencionando que o viu no salão memorial, depois se inclina e admite baixinho que o reconheceu ontem na residência da família Jing. Pego de surpresa, nosso protagonista fica chocado que ela conseguiu reconhecê-lo com apenas algumas trocas de palavras. Depois de trocar de equipamento, Yun Sha e Yun Yin seguem em frente. Isso faz nosso herói perceber que Jingshu também pode ter reconhecido suas vozes ontem, querendo retribuir a Yun Sha e Yun Yin por não exporem sua identidade. Nosso garoto as avisa discretamente para terem cuidado, explicando que esta dungeon lhe dá uma vibe perigosa. Yun Sha agradece pelo aviso, mas o assegura com confiança que não está preocupada com seu nível atual. Vendo isso, o grupo do Zé fica de queixo caído e rapidamente se junta ao redor do Yun, ansiosos para serem apresentados ao Yun Sha, nosso herói. Ele ignora a curiosidade deles e avança mais para dentro da dungeon. O Zé e seu grupo discutem, insistindo que o Yun e o Xiao não deveriam ir sozinhos.
Tentando salvar as aparências, o Zé afirma que é próximo do Yunsha, então de jeito nenhum ele seria de nível baixo. Ele lembra seus companheiros de equipe que o objetivo principal deles é coletar cristais, e sugere que ignorem os de nível baixo. Já que todo mundo tem um sinalizador de emergência. Secretamente, o Zé torce para que nosso protagonista se ferre por ser autoconfiante demais. Enquanto isso, o Jingshu corre em direção à entrada da dungeon e questiona o professor sobre a equipe, que acabou de entrar. Ele se lembra de como seus superiores ignoraram suas preocupações quando ele lhes disse que foram o Yun e a Xiao Ju que invadiram o complexo. Seu pai achou que o Jingshu ainda estava chateado com o incidente do salão memorial, enquanto o chefe da família insistiu que os estudantes não poderiam ter escapado de tantos guardas. O terceiro chefe exigiu provas, e o velho mestre simplesmente dispensou o Jingshu. Agora, desesperado para provar seu valor, o Jingshu agarra um professor, insistindo em ser autorizado a entrar na dungeon. O Yun está ocupado derrotando monstros quando de repente lança um ataque feroz, rápido. No gatilho, o Xiao invoca um conjunto de escudos ao redor do nosso garoto e grita palavras de encorajamento, aumentando seus status no processo. Graças a esse apoio, nosso protagonista consegue derrotar o monstro. Como resultado, ele sobe de nível para o 21, enquanto o Xiao chega ao nível 11. As habilidades que o Xiao acabou de usar são dos livros de habilidades da família Jing, tornando-o um aliado eficaz mesmo contra inimigos mais fortes. Conforme eles avançam, nosso herói se lembra de um monstro raro conhecido como a Besta de Obsidiana. Se ele conseguir derrotá-la, ele pode adquirir a habilidade de suporte, atração gravitacional, que já está listada em suas habilidades revertidas. Ele também está ansioso para encontrar o local onde um indivíduo poderoso caiu em batalha. Eventualmente, eles chegam ao cânion do Pilar de Cristal, lar de um grupo de bestas de pedra radiante de elite. O Yun observa que esses monstros migraram pelo menos 1 quilômetro, identificando-os como um tipo errante. Diferente dos monstros comuns, essas criaturas vagam livremente e possuem uma força maior. Nosso protagonista se lembra que nos primeiros dias, enfrentar esse tipo de monstro era quase suicídio. Eles até saíam das dungeons e aterrorizavam a humanidade. No entanto, derrotá-los oferece pontos de experiência mais altos e saques melhores que inimigos normais. As bestas de pedra radiante são formidáveis, então o Yun decide testar suas habilidades primeiro. Ele rapidamente descobre que elas podem se curar continuamente. Quando os monstros atacam, nem mesmo o escudo do Xiao é suficiente. Nosso garoto é ferido, e sua velocidade sozinha não o ajuda a desviar. Forçado a recuar, ele invoca seu exército de mortos-vivos para dar cobertura e decide depender do aumento de defesa do recente level up do Xiao. Mais tarde, em uma zona de farm de nível mais baixo, o Xiao toma a frente para enfrentar alguns monstros. Nosso herói observa que a maioria das classes se esconde atrás dos escudeiros para se proteger. Depois de farmar na dungeon da família Jing, o Xiao investiu seus pontos em defesa, e combinado com a armadura que eles saquearam, agora possui as habilidades essenciais necessárias para um escudeiro competente. O Yun o instrui a balançar seu escudo na direção dos ataques recebidos. Ainda aprendendo, o Xiao deixa uma brecha e um monstro o arremessa contra um cristal. Nosso protagonista imediatamente entra em ação para acabar com o monstro e avisa Xiao Ju para ficar atento a ataques seguintes. Golpes. Ele encoraja seu amigo, lembrando-o de sempre estar ciente do companheiro de equipe atrás dele, trabalhando. Juntos, eles derrotam muitos monstros, subindo de nível constantemente, e um alcança o nível 22, enquanto Xiao chega ao nível 15. Eventualmente, Xiao Ju aprende uma nova habilidade de um livro de habilidades, Armadura de Escudo, que adiciona uma camada externa ao seu escudo. Com essa melhoria, nosso garoto acredita que eles finalmente têm o que é preciso para enfrentar os monstros do tipo errante. Enquanto isso, um grupo de professores observa os monstros errantes de um terreno mais alto. Quando um aluno envia um sinal de socorro, os professores discutem se devem intervir, mas estão receosos com a presença dos tipos errantes. Um professor se voluntaria para ficar para trás, mas Yun se aproxima e oferece que ele e Xiao podem monitorar o tipo errante. Ele argumenta que o sinal de socorro pode estar relacionado a essas criaturas e que apenas 2 professores não seriam suficientes para um resgate. Confiando em sua segurança, os professores concordam e os avisam para não chegarem muito perto dos monstros. No entanto, nosso
Protagonista tem certeza de que esses monstros não conseguirão escapar dele e de Xiao Ju. Yun enfrenta um monstro do tipo errante, com Xiao Ju dando suporte por trás. Vendo uma brecha, nosso garoto destrói rapidamente a criatura. Apesar da vitória, ele não pode deixar de notar o quão longe ainda está da força que possuía em sua vida anterior. Mesmo com o mundo espelhado aumentando seu ataque, o ataque base de sua classe de suporte permanece bem baixo. Depois de despachar outro monstro e coletar os drops, nosso protagonista sobe de nível e adquire uma espada longa de cristal, que deve ajudar a compensar seu baixo poder de ataque base. Ele fica um pouco desapontado por não encontrar um livro de seu Bajo. Habilidades para o puxão gravitacional, percebendo que a taxa de drop para habilidades tão raras deve ser bem baixa. De repente, um sinal de socorro de grau especial, de um esquadrão de professores ilumina o céu. Em outro lugar, Lei Li, o professor loiro, luta para proteger seus alunos em um espaço apertado, enquanto os monstros do tipo errante se aproximam. Do outro lado, vários alunos e professores assistem ao caos se desenrolar por trás de seus escudos. Curiosa com a agitação, Yunsha pergunta o que está acontecendo. Um professor explica que eles seguiram o sinal de socorro até uma caverna onde várias pessoas estão presas agora. Ele pede a ajuda de Yunsha, e ela rapidamente usa suas habilidades para fortalecer o grupo. Juntamente com Yun Yin, ela derruba um monstro do tipo errante com facilidade. Observando à distância, nosso herói nota as habilidades impressionantes e o equipamento que Yunsha e Yun Yin possuem. Movido pela curiosidade sobre a situação dentro da caverna, ele instrui Xiao Ju a permanecer com os outros enquanto ele investiga mais a fundo. Entrando no mundo espelhado, Yun descobre que agora pode acessar este reino à vontade, algo que ele não conseguia fazer desde o incidente com a família Jing. Dentro do mundo espelhado, ele observa que as pessoas têm reflexos, enquanto os monstros não, e ele avista a carcaça de um monstro, confirmando que ele é o único fisicamente presente nesta dimensão. Aventurando-se na caverna, nosso protagonista encontra Z e seu grupo, levando-o a suspeitar que foram eles que fizeram os tipos errantes se reunirem nesta área. Intrigado, ele avança mais fundo na caverna, procurando a causa raiz da perturbação, até que finalmente se depara com algo incomum. Nosso herói logo descobre por que Z e os outros se aventuraram na caverna, a presença de um minério de cristal especial. Diferente dos cristais comuns encontrados lá fora, esses minérios possuem um valor muito maior. Eles são usados para criar equipamentos avançados, itens únicos, tornando-os ainda mais preciosos que ouro. Quando Yuna pega um minério de cristal espelhado, ele percebe que contanto que consiga encontrar uma superfície espelhada, ele pode voltar ao mundo real do mundo espelhado, decidindo explorar. Mais a fundo, nosso garoto nota que um salão deste minério poderia tornar alguém bilionário. Enquanto isso, no mundo real, Yunsha e Yun Yin lutam para chegar à caverna, derrotando os monstros do tipo errante para abrir um caminho para o resgate. Ao alcançar o grupo preso, eles avisam a todos para ficarem alertas, pois terão que continuar lutando para escapar, antes que possam se reagrupar. No entanto, ainda mais monstros errantes se aproximam e os cercam. De volta ao mundo espelhado, Yun tropeça em um núcleo de cristal, um tesouro raro que leva séculos para se formar, representando a essência cristalizada de todos os produtos especiais dentro da dungeon. Sabendo seu valor, nosso protagonista o coleta rapidamente. Usar o núcleo de cristal aumentará sua estamina e recuperação de mana. Mas o que mais o impressiona é a redução de 20% de dano de luz e elétrico que ele concede. Uma redução baseada em porcentagem que é rara até mesmo entre equipamentos de alto nível. Isso deixa nosso herói cauteloso, suspeitando que, assim como o minério de cristal, adquirir um tesouro oculto como este provavelmente atrairá um monstro muito mais forte. Ele decide usar o núcleo de cristal antes de sair, mas descobre que isso consumirá 10 minutos de seu tempo de caminhada no espelho. Enquanto isso, no mundo real, um monstro enorme aparece de repente. Alguns estudantes acreditam que é um Lorde do tipo errante. Outros pensam que pode ser o chefe oculto da dungeon, o Lorde Errante. Surge um chefe oculto raro, ainda mais forte que um Lorde da dungeon e além das capacidades de qualquer professor presente. Alunos e professores se amontoam atrás de seus escudos, mas o pânico se espalha enquanto os monstros errantes ao redor lançam ataques implacáveis. Yunsha tenta acalmar a todos, sugerindo que eles podem escapar pelo cânion à frente. Ela ativa um buff, e Lei assume a liderança, guiando o grupo para a frente enquanto movem seus escudos e lutam contra os monstros. Infelizmente,
o Lorde Errante solta seu grito de guerra, reunir, convocando ainda mais monstros do tipo errante das profundezas da dungeon. Em seguida, ele lança um poderoso buff, aumentando os status de seus lacaios. Os monstros se tornam ainda mais formidáveis, e um professor é rapidamente eliminado no caos. Em meio à luta, Yuna instrui os guardas de escudo e os curandeiros a se apoiarem. Inesperadamente, um professor de capuz entra em pânico e tenta escapar sozinho, correndo por entre os monstros. Lei rapidamente impede que os ladinos o sigam, avisando que suas habilidades de furtividade não durarão o suficiente para atravessar. Tragicamente, o Lorde Errante lança um ataque devastador, e o professor, de capuz, é eliminado. Para piorar a situação, o cânion à frente desmorona, mergulhando os estudantes em desespero. Enquanto, o Lorde Errante prepara um segundo ataque massivo, Yun Sha e Yun Yin invocam seus escudos supremos. Juntos, eles conseguem bloquear o golpe, mas os escudos são estacionários. Eles não podem ser movidos ou reequipados, então estão apenas ganhando um tempo precioso. Ela expressa sua confusão, perguntando-se por que um Lorde Errante apareceria em uma dungeon da escola, enquanto outro aluno se culpa por ter causado o desastre. Enquanto isso, Lei fica aliviado ao ver que os alunos que se voluntariaram para observar os tipos errantes estão supostamente seguros, até que ele de repente avista Shouji no meio do grupo, deixando-o chocado. Quando os escudos começam a se estilhaçar, Lei é quase atingido por um monstro. Xiaoji entra na frente, invocando seu escudo bem a tempo de salvá-lo, e continua a proteger Lei de outro golpe que se aproxima. No final, todos os escudos, incluindo a armadura de Shouji, se quebram e os monstros se aproximam para o abate. Bem quando a situação se torna desesperadora, Yun chega e derrota rapidamente os monstros. Ele elogia Xiaoji por sua bravura e calmamente garante a todos que ele cuidará de tudo a partir de agora. Enquanto estava no mundo do espelho, Yun percebeu que o núcleo de cristal original ainda existia no mundo real, o que significava que ele poderia dobrar seus ganhos coletando ambas as versões. No entanto, extrair um único cristal consumiria 10 minutos do tempo de caminhada no espelho, priorizando. Nosso garoto pegou o núcleo mais valioso e o usou para turbinar seus status. De repente, uma sensação de perigo tomou conta dele. Decidindo não arriscar mais, ele voltou rapidamente e descobriu que podia entrar e sair livremente do mundo do espelho, desde que seu tempo de caminhada no espelho não estivesse esgotado. Saindo da caverna e reentrando no mundo real, Yun se deparou com a visão de uma horda massiva de tipos errantes e o imponente Lorde Errante. Sem hesitar, nosso protagonista correu para alcançar Xiao e os outros alunos. Ele habilmente desviou de um monstro entrando e saindo do mundo do espelho. Nesse momento, nosso herói estava no nível 24, com um total de 140 de magia e uma taxa de recuperação de 2,6 por segundo. Seu poder de ataque também estava aumentando. Mesmo assim, o Lorde Errante continuava sendo uma ameaça formidável. Ao alcançar os alunos através do mundo do espelho, Yun reapareceu na frente deles e imediatamente começou a eliminar os monstros. Depois de elogiar Xiao, ele continuou a saltar entre as realidades, derrubando inimigos a cada entrada e saída. Para lidar com a maré implacável de tipos errantes, ele pediu buffs de Yun Sha e Xiaoji, que prontamente atenderam. Parecia não ter fim para os monstros, mas graças ao núcleo de cristal, nosso herói se sentia confiante de que poderia aguentar firme. No entanto, quando ele liberou os espinhos caóticos, descobriu que os monstros eram imunes. Por toda parte, professores e alunos assistiam incrédulos enquanto Yun exibia seu poder incrível. Cada monstro que ele derrotava trazia ainda mais experiência, e ele rapidamente subiu de nível de novo, percebendo o quão rápido ele poderia crescer nessa luta. Yun Sha, chocada com sua força, não conseguia acreditar que essa era a mesma pessoa que ela uma vez dispensou como um mero ladrão. Alternando habilmente entre o mundo do espelho e a realidade, nosso protagonista eliminou monstro após monstro, elevando seu nível para 28. Lei tentou tranquilizar os outros dizendo que Yun era apenas um aluno, mas era impossível ignorar seu talento. Infelizmente, o Lorde Errante lançou outro ataque devastador. Nosso herói por pouco desviou, sabendo que um golpe direto seria fatal. O movimento do Lorde ameaçava as duas últimas barreiras de escudo. Se ele chegasse mais perto, até mesmo elas desmoronariam. Sentindo a urgência, Lei insistiu para que todos tentassem romper enquanto havia menos monstros. No entanto, alunos e professores hesitaram, preocupados que mover os escudos apenas os exporia a
Perigo. Dando um passo à frente, Yun ofereceu uma solução. Ele atrairia a atenção do Lorde Errante, dando a todos os outros uma chance de escapar. Lei expressou sua preocupação, mas nosso garoto sabia que deixar o Lorde Errante sem controle apenas levaria a um desastre maior, já que ele reuniria ainda mais monstros e eventualmente alcançaria o mundo exterior. Com determinação, Yun se decidiu. Ele ia eliminar o Lorde Errante. Com Yun atraindo a atenção do Lorde Errante, os professores e alunos aproveitam a oportunidade para escapar. O plano de Lei é que todos fujam rapidamente, esperando que nosso garoto também consiga escapar. Enquanto isso, Shou, sentindo-se impotente, se preocupa com o destino do nosso herói. Enquanto a batalha se intensifica, Yun sobe de nível atacando o Lorde Errante de diferentes ângulos. Quando o Lorde revida com um ataque poderoso, nosso protagonista se esquiva para o mundo do espelho, e então emerge para acertar outro golpe. Ele logo percebe, no entanto, que o Lorde Errante se cura instantaneamente após cada golpe. Percebendo que precisa de uma nova estratégia, ele decide mirar no cristal cravado na cabeça do Lorde. Os buffs que ele recebeu mais cedo começam a desaparecer, e ele sabe que seu MP não sustentará a lâmina ardilosa por muito mais tempo. Determinado a se recuperar rapidamente, ele se esforça para subir de nível o mais rápido possível. Infelizmente, o Lorde Errante começa a antecipar seus movimentos, rastreando-o, mesmo quando ele entra e sai do mundo do espelho. Durante um ataque contínuo e massivo, nosso garoto leva um golpe pesado e fica ferido. Ele reconhece que depender do mundo do espelho é arriscado, pois seu tempo lá está acabando. Invocar criaturas mortas-vivas também não é uma opção, já que elas também drenam seu MP. De repente, um escudo massivo se materializa, invocado por Yun Sha. Nosso protagonista fica chocado ao vê-la. Xiaoji e Yun Sha correm para ajudá-lo. Enquanto eles o incentivam a recuar, Yun está determinado a terminar a batalha com o apoio deles. Com a ajuda deles, ele luta contra mais monstros e alcança o nível 30. Finalmente, ele adquire o cobiçado livro de habilidade de atração gravitacional. Vestindo sua armadura, nosso herói reverte a atração gravitacional para puxão gravitacional, dando a ele a habilidade de se puxar em direção ao Lorde Errante em um instante. Com o poder de ataque de suas lâminas ardilosas amplificado, ele usa o puxão gravitacional para diminuir a distância e mira no cristal da cabeça do Lorde. O Lorde Errante libera outro ataque devastador em área, mas Yun se prepara para o impacto e consegue estilhaçar o cristal. Com o cristal destruído, o Lorde Errante é finalmente eliminado. Nosso garoto ganha 5.000 de XP e conquista o título de Matador de Errantes. Como recompensa, ele também recebe 2 livros de habilidade, Barreira de Luz Dourada e Bênção do Anjo. O desempenho do nosso protagonista deixa todos chocados enquanto ele alcança o nível 33. Antes que Yun possa sequer explicar os itens dropados, o corpo massivo do Lorde Errante começa a desmoronar, criando caos por toda parte. No meio disso, nosso garoto percebe uma montanha oca por perto, aventurando-se. Lá dentro, ele encontra os restos de humanos e de raças errantes, e rapidamente percebe que este lugar uma vez deu origem a um Lorde Errante ainda mais forte. Inesperadamente, ele tropeça no corpo de Xiaowen, conhecido como Ben Ben. Yun Sha se aproxima, comentando que a cena é o completo oposto da estátua heróica no salão memorial. Ela observa que o que eles veem aqui é o resultado de inúmeras batalhas com monstros e pessoas. O caos chega, silenciosamente, insistindo que seu bisavô não era um homem mau. Ele conta que passou anos pesquisando a vida de Xiaowen, embora a maior parte do que ele descobriu seja vago. Mesmo assim, ele descobriu que seu bisavô frequentemente entrava em dungeons acima do seu nível, incluindo esta mesma, um conhecido local de proliferação de lordes errantes. Shouoji explica que, naquela época, os oficiais não tinham força militar para lidar com tais ameaças, então eles dependiam de indivíduos poderosos para limpar as dungeons regularmente, e seu bisavô era um desses poucos de elite. Embora sua família pense que ele está apenas buscando consolo, Xiaowei nunca parou de procurar a verdade. Ao ouvir isso, nosso herói lhe dá um tapinha reconfortante, mostrando que acredita nele. Yuna se lembra que Ben Ben estava longe de ser mau. Ele estava sempre determinado a ficar mais forte, sem medo de pedir ajuda, ou até mesmo discutir com seu mestre. No fim, Ben Ben encontrou seu fim lutando contra uma horda avassaladora de monstros. Cheio de determinação, nosso protagonista jura silenciosamente se vingar da família Jing, pelo bem de Ben Ben. Enquanto isso, de volta à propriedade da família Jing,
Jing Shu relata que os estudantes estão voltando da dungeon, cantando louvores a Yuna por derrotar um chefe oculto de nível 40. O terceiro chefe da família Jing se levanta imediatamente, ordena que seus guardas se reúnam e manda que tragam os membros da família Xiao. Yuna entrega o livro de habilidade Barreira de Luz Dourada para Xiaoji, explicando que não pode aprender uma habilidade feita para Tiao. Portadores de escudo. Segundo Yun Sha, nosso garoto certamente não carece de habilidades poderosas, apesar de suas próprias e impressionantes habilidades. Ela admite que nem mesmo ela consegue acompanhá-lo. Ela menciona seu truque de desaparecer e sua habilidade única de invocar criaturas mortas-vivas, fazendo nosso protagonista perceber que suas invocações de mortos-vivos são almas transformadas. Isso desperta a ideia de que pode haver outras almas no mundo do espelho além da sua. Curioso, Yuna entra no mundo do Poreção Espelho, que se atualiza com sua chegada. Ele avista a alma de Ben Ben e se pergunta se é possível interagir com ela, ou até mesmo utilizá-la. De volta ao mundo real, Yun Sha se lembra que tem uma cerimônia importante para ir, então ela e sua assistente se despedem. Dentro do mundo do espelho, nosso herói tenta se comunicar com Ben Ben, mas não recebe resposta. De repente, a alma de Ben Ben solta um rugido e conjura uma parede sombria ao redor de Yuna. Cenas da vida de Ben Ben aparecem na parede, mostrando Jin Kun finalmente o derrubando. A parede se estilhaça e a alma de Ben Ben ataca, movida puramente por instintos de batalha. Percebendo que a conversa é impossível, nosso protagonista tenta sair do mundo do espelho, apenas para descobrir que não pode sair desta área. Sem outra escolha, ele se prepara para enfrentar a alma de Ben Ben de frente. Enquanto isso, no mundo real, o terceiro chefe da família Jing, Jing Gei, se aproxima de Xiaoji, com Jing Shu e vários guardas a tiracolo. Jing Gei exige saber o paradeiro de Yuna, enquanto Xiaoji tenta se fazer de desentendido, perguntando nervosamente se eles estão lá para treinar. Jing Gei ignora a dissimulação, revelando que eles sabem que Xiaoji e nosso garoto entraram escondidos na residência Jing. Jing Shu acrescenta que reconheceu suas vozes, e Jing Gei menciona de forma sinistra que tem um presente preparado para Xiaoji. Jing Gei dá um sinal fazendo com que membros da família Xiao, incluindo a mãe, o avô e vários parentes próximos de Xiaowei, se apresentem. O avô exige imediatamente que ele se ajoelhe e peça desculpas à família Jing, mas Xiaowei se recusa, insistindo que não vai deixar sua família ser tratada como cachorros pela família Jing por gerações. Seu tio, no entanto, cai de joelhos, declarando que para os descendentes de um suposto grande pecador, já é uma bênção poder servir de uma forma tão humilde. A tia de Xiao apela para ele, lembrando-o de considerar sua mãe, que sofreu tanto desde que o marido dela enlouqueceu. Mas Xiao se mantém firme, insistindo que eles deveriam olhar para o corpo de seu bisavô, que lutou para evitar um desastre e se sacrificou após ser cercado por monstros. Ele implora para que sua família acredite na evidência diante deles. Evidência que contradiz a propaganda da família Jing. Xiao acredita que assim que a verdade for revelada, eles não terão mais que viver em humilhação. Ele até afirma que, de acordo com a lógica da família Jing, a família de seu avô, seu tio por afinidade, e a família de seu segundo tio deveriam morrer por causa deste suposto crime. Jinga ri zombeteiramente, admitindo que o que Xiaoju diz é verdade. Jin Kun de fato subiu ao poder, emboscando Xiaowen, mas ele debocha. Nada disso importa. Xiaowen foi marcado como um traidor imperial, e ninguém se importa se o pai de Xiao enlouqueceu ou se outros membros da família morreram. Ele diz a Xiao que toda a família Xiao já sabe disso e ordena que todos se ajoelhem. Relutantemente, a mãe de Xiao se ajoelha, chorando enquanto implora para que seu filho ceda e admita a culpa. Ela não aguenta mais sofrer depois do colapso de seu marido, mas Xiaoi se lembra das palavras dela de sua infância, dizendo para ele não dar ouvidos ao que os outros dizem. Quando Jing Shu perde a paciência e avança para chutar Xiaoi para a submissão, Xiaoi de repente agarra sua perna e o joga no chão, declarando sua determinação de nunca se ajoelhar. Quando Jing Shu invoca seu martelo com raiva, Xiao contra-ataca com seu escudo e grita para todos ouvirem que a família Xiao é descendente de heróis. Xiaoji acerta um soco poderoso em Jing Shu, chamando a atenção de Jing Gei, que fica cada vez mais curioso. Jing Shu, enquanto isso, não consegue acreditar como seu antigo saco de pancadas de repente ficou tão forte, e avança para cima de Xiaowei frustrado. Desta vez, Xiao bloqueia facilmente cada ataque e derruba Jing Shu.
no chão com um golpe certeiro. Enquanto isso, no mundo do espelho, Yun está travado numa batalha feroz com Ben. Ele percebe que está testemunhando o poder total de Ben, e a diferença entre eles é imensa. Se Ben não fosse da classe defensiva, e não tivesse consciência própria, nosso garoto estaria em apuros de verdade. Felizmente, todas as técnicas de combate de Ben foram ensinadas originalmente pelo próprio Yun. Então ele está familiarizado com suas fraquezas. Mesmo assim, nosso herói passa por dificuldades, descobrindo que até a lâmina ardilosa tem pouco efeito em Ben. A situação piora quando Ben invoca sua barreira de luz dourada, um movimento que realmente preocupa nosso protagonista. De volta ao mundo real, Jingshu revida com seu martelo caótico da montanha derretida. Xiao Ji se mantém firme, bloqueando o ataque e contra-atacando com uma série de golpes que deixam Jingshu atordoado no chão. Enquanto Jingshu leva um golpe atrás do outro, o terceiro chefe da família invoca sua própria arma de garra, pronto para resolver o assunto com as próprias mãos. Inesperadamente, ele encontra Xiao Ju protegido pela barreira de luz dourada. Dentro da barreira, Shao segura Jingshu, continuando seu ataque e chamando a família Jing de covardes. No espelho, o mundo, nosso protagonista está atacando desesperadamente a barreira de luz dourada. Ele sabe que a barreira pode resistir a pelo menos 10 golpes, desde que nenhum deles cause mais que o dobro de sua tolerância. Uma vez que sua energia se esgote, quaisquer 10 ataques podem quebrá-la. No mundo real, o terceiro chefe da família finalmente consegue destruir a barreira. Enquanto a poeira baixa, Xiao declara que se seu bisavô estivesse presente, a família Jing estaria implorando por misericórdia. Enfurecido, Jinga usa uma habilidade que força Xiao Ji a soltar Jingshu, e então libera o esmagamento gravitacional, que racha o chão e deixa Xiao Ji gravemente ferido. Jinga avança, se preparando para cortar as pernas de Xiao Ji com seu machado. Nesse momento, a mãe de Xiao Ji intervém, implorando pela vida de seu filho e se oferecendo para ajoelhar e aceitar qualquer punição em seu lugar. Jinga oferece a ela uma escolha, mas rapidamente perde a paciência e volta sua fúria para a mãe de Xiao Ji, com a intenção de machucá-la. De repente, a alma morta-viva de Ben aparece diante de todos, chocando toda a família Xiao e seus captores. Yuna, observando do mundo espelhado, explica que Ben retornou do inferno para acertar as contas. Diante dos olhos de todos, o morto-vivo Ben se ergue imponente. O terceiro chefe da família Jing imediatamente ordena que seus homens o subjuguem. Os guardas da família Jing avançam, mas Ben ativa a armadura de ferro, armadura de Vika, escudo, aura do guardião e escudo de grupo. Tudo de uma vez. O ataque combinado deles é repelido sem esforço, e os guardas são atingidos de volta. O avô de Xiao fica sem palavras com a força de Ben, enquanto Xiao Ji admira como ele consegue resistir a ataques de tantos oponentes ao mesmo tempo. Virando-se para encarar Yun, Jinga declara que sabe que Ben é apenas uma invocação morta-viva. Já tendo visto o exército de mortos-vivos do nosso herói em sua própria casa, ele zomba de Ben por ser apenas nível 33, chamando-o de lixo, e lança uma série implacável de ataques usando sua habilidade de adesão marinha. Ben, no entanto, contra-ataca cada movimento. Ficando frustrado, Jinga atravessa a defesa de Ben com uma aura vermelha, libera o colisão do deus invocado, mas Ben o bloqueia com sua barreira de luz dourada. O terceiro chefe reconhece o poder da barreira e ordena que seus homens a quebrem, apenas para descobrir que todos estão ocupados lutando contra os mortos-vivos. Esqueletos. Furioso, ele tenta o soco de pressão carregada em nosso garoto, mas o ataque não tem efeito. Chocado, Jinga muda para a garra dilacerante, mas nosso protagonista desaparece, apenas para reaparecer acima e atacar, deixando Jinga gravemente ferido. Sangrando e enfurecido, o terceiro chefe ruge, mas Yun desvia facilmente. Ben levanta sua espada, dando ao nosso herói uma plataforma para pular e lançar um ataque ainda mais rápido. Com um golpe limpo, ele corta o braço de Jinga. Quando Jinga chama por seu sacerdote, ele descobre que todos os seus homens foram eliminados pelos mortos-vivos. Nosso herói zomba dele, explicando que com um buff de habilidade lendária, suas criaturas mortas-vivas agora são muito mais fortes do que qualquer coisa que os guardas de Jinga possam aguentar. Desesperado para escapar, o terceiro chefe da família tenta fugir, apenas para ser bloqueado pelas espadas erguidas de Ben. Yuna calmamente revela que esta é a formação absoluta do escudo de espadas. Ninguém abaixo da classe S jamais escapou dela. Em uma
Última tentativa desesperada, Jinga saca uma bomba do vazio, uma arma de classe S herdada de seu avô, e ameaça detoná-la. Sem se abalar, nosso protagonista diz para ele ir em frente. Jinga hesita, e Yuna rapidamente corta seu outro braço, fazendo a bomba rolar pelo chão. Sem outras opções, Yun ordena que ele se ajoelhe e Jing obedece sem esperança. Xiao não consegue deixar de sorrir com a cena, enquanto Jingshu chora baixinho ao fundo. Nosso protagonista pisa nas costas de Jing, aponta a espada para o pescoço do homem, e exige saber quanto ele vale agora. Yun verifica seu inventário, e encontra centenas de poções de vida, cada uma capaz de restaurar 100 de HP em 10 segundos. No entanto, nosso herói rapidamente percebe que mesmo usando todas essas poções, não seria o suficiente para curar completamente o Ben, que está gravemente ferido. Silenciosamente, ele decide que Ben deve morrer e ser ressuscitado mais uma vez, permitindo que ele retorne mais forte do que antes. Depois de acabar com Ben, sua alma aparece no mundo do espelho, e Yun o recruta tranquilamente como um morto-vivo avançado. Ele percebe que, ao derrotar inimigos formidáveis, pode continuar expandindo sua lista de poderosos mortos-vivos, e decide manter Jingshu vivo para um possível uso futuro. O avô de Qiao observa nosso protagonista com admiração, espantado com o quão poderoso alguém tão jovem pode ser. Ele está convencido de que Yun deve ser aquele que ajudou Xiao a se tornar mais forte. Enquanto isso, o tio de Qiao conclui que o herói que matou o avô deles décadas atrás deve agora ser ainda mais formidável. Nosso garoto concorda internamente, lembrando a si mesmo que precisa se tornar ainda mais forte para eventualmente enfrentar Jing-kun. De repente, ele percebe que seus soldados mortos-vivos subiram de nível. Enviá-los para a batalha foi a decisão certa. Agora, com sua força aprimorada e novos equipamentos, eles são quase imparáveis. Vendo que esta masmorra não oferece mais experiência suficiente, Yun ordena que seus mortos-vivos derrotem o Lorde da Masmorra. Ao fazer isso, a masmorra irá desaparecer, fornecendo cobertura para a família Shao escapar sem ser notada. Logo, seus mortos-vivos conseguem derrotar o Lorde da Masmorra, e a masmorra começa a desaparecer. Virando-se para a família Chao, nosso garoto os tranquiliza, dizendo que o caos resultante atrasará a resposta da família Jing à morte do terceiro chefe. Ele os aconselha a fugir imediatamente e promete cuidar de quaisquer perseguidores. Nosso protagonista sabe que precisa derrotar mais lordes de masmorra para alcançar o mundo do espelho. Nível 3. A última melhoria o tornou significativamente mais forte, e ele está confiante de que alcançar o próximo nível o colocará no mesmo nível, ou até acima de Jin-kun. Mais tarde, na entrada da masmorra particular de um homem rico, um guarda se gaba de que ninguém ousaria invadir, sem saber que Yun já passou por ele. Lá dentro, nosso herói nota como são mal protegidas essas masmorras, e começa a limpar várias outras, subindo de nível constantemente. Logo, rumores se espalham sobre um misterioso destruidor de masmorras. O avô de Xiao se pergunta se poderia ser Yun, preocupado que as pessoas eventualmente conectem esses incidentes à masmorra em que entraram anteriormente, o que poderia levar a família Jing de volta ao nosso protagonista. Ele percebe que Yun limpou as masmorras para ajudar a família Shao a escapar. Agora escondida, longe da propriedade da família Jing, a família Shao finalmente sente um alívio até que Jing Hao, o segundo chefe da família Jing, estilhaça a parede de seu esconderijo com sua habilidade de descida incomparável. Ele os chama de traidores e avisa que a localização de Yun foi descoberta. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra do herói, nosso garoto, agora no nível 42 com o mundo do espelho, no nível 3, está pronto, declarando que veio para pegar Jing-kun. Parado diante da masmorra do herói, Yun reflete sobre como todas as dungeons privadas que ele limpou eram apenas por volta do nível 30, fracas demais para oferecer qualquer desafio ou crescimento real. Desafio ou crescimento. As dungeons mais fortes, como esta, são controladas pelo Estado, fortemente guardadas pelo exército, e proibidas para qualquer um, num raio de 2 km. Normalmente, nosso garoto dependeria de sua habilidade do mundo espelhado, mas com um alcance de apenas 20 metros, não é suficiente para contornar uma segurança tão rigorosa. Em vez disso, ele decide recorrer a Yunsha para pedir ajuda. Quando ela chega, Yunsha exige saber por que ele pediu a ajuda dela para entrar na dungeon. Ela admite que também não consegue entrar sem um passe.
Nosso protagonista entrega a ela vários passes temporários que ele havia roubado da propriedade da família Jing. Ela ressalta que cada passe exige que alguém acompanhe o portador durante a inspeção e o pressiona sobre por quê ele está tão desesperado para entrar. Yun explica que depois de ver o destino de Ben na chamada Dungeon dos Traidores, ele suspeita que há algo de errado com a história que os heróis espalharam sobre a rebelião. Ele decidiu ajudar a família Shou a descobrir a verdade. Yunsha argumenta que ele não tem laços com a família Shou, então arriscar um conflito com a família do herói não faz sentido. Ela o acusa de mentir, observando que ele roubou os passes antes de saber qualquer coisa sobre Ben. Ela menciona que Jingei liderou um grupo para a Dungeon do Traidor por vingança, mas desapareceu junto com a Dungeon e suspeita que nosso herói guarda rancor dos heróis. Ficando curiosa, Yunsha pergunta se nosso garoto é parente do traidor Yun, dada a semelhança em seus nomes. Ele brinca que ela também compartilha o mesmo sobrenome, Ao, que ela responde que mudou o dela para evitar problemas. Ele a provoca novamente, sugerindo que ela está tirando conclusões precipitadas sobre o sobrenome real dele. Irritada, ela ameaça denunciá-lo ao exército, mas Yun sabe que ela não vai. Ele acredita que Yunsha é uma pessoa genuinamente boa, um indivíduo altruísta que arriscou a vida para salvar os outros. Para ganhar a confiança dela, ele entrega a ela o diário que ele pegou da família Jing, que expõe os crimes dos descendentes do herói. Yunsha, surpresa, questiona por que ele confia nela tão facilmente e o avisa que ele não deveria confiar nos outros tão cegamente. Nosso herói insiste que, mesmo que ele já tenha sido traído antes, isso não o impedirá de confiar nas pessoas, e garante a ela que ela não é uma pessoa má. Sem graça, Yunsha diz a ele para segui-la apenas até o momento em que ela o trair. Na entrada da dungeon do herói, um guarda cumprimenta Yunsha e a informa que os heróis estão esperando lá dentro. Ele fica confuso por ela não ter chegado com Jingde e fica desconfiado da figura encapuzada, Yun, ao lado dela. O guarda explica que a segurança está reforçada, especialmente desde que a família Jing relatou o roubo de seus passes temporários, e insiste em verificar seu guarda pessoal. Em resposta, Yunsha agarra o rosto de Yun e desafia os guardas, perguntando se eles gostariam de verificá-la também, caso ela também tenha sido trocada. Os guardas, intimidados por seu status, rapidamente recuam e permitem que eles passem. Uma vez lá dentro, nosso protagonista percebe que a influência de Yunsha é muito maior do que ele imaginava. Ela deixa claro que não vai mais interferir e não se importa com o que ele fizer a partir de agora. Grato, nosso garoto agradece a ela e invoca um morto-vivo com um manto, instruindo-a a sair com ele para sua própria segurança. Depois que Yunsha parte, Yun entra no mundo espelhado, ansioso para testar a nova habilidade que ele desbloqueou no nível 3. Yun ativa seu mundo espelhado de nível 3, copiando habilmente monstros do mundo real para implantá-los no reino do espelho. Com essa habilidade, ele pode facilmente duplicar criaturas e farmá-las no mundo espelhado sem medo de ser descoberto. Além disso, mesmo depois de sair do mundo espelhado, as criaturas mortas-vivas do nosso herói permanecem, continuando a upar de nível por ele. Dentro da dungeon do herói, a família Jing está construindo uma cidade, que serve como base de onde nosso garoto planeja investigar mais a fundo. Ele já descobriu pelo diário da família Jing que Dingun pode ser encontrado lá. Infelizmente, nosso protagonista sabe pouco sobre essa figura, apenas que Jin Kun alcançou o Rank S décadas atrás e não exibiu seu poder publicamente. Yuna acredita que reunir mais informações lhe dará a confiança para lidar com Jing Kun. Ele se lembra que, em sua vida anterior, conhecia todos os Rank S, mas Jingun parecia ter surgido do nada. Esperando por mais informações, ele tenta questionar Benben, mas não recebe resposta. Percebendo que a comunicação ainda é impossível, nosso herói se lembra que quando o mundo espelhado subiu de nível, a inteligência de suas criaturas mortas-vivas aumentou com Benben, mostrando a melhora mais notável, embora não o suficiente para uma comunicação completa. Ele só pode esperar que mais melhorias ajudem Benben a recuperar mais consciência. Enquanto isso, no castelo da cidade da Dungeon, Jingdan grita com seu pai, acusando-o de sempre favorecer o terceiro filho. De acordo com o relatório do Bureau de Segurança, esse filho continua desaparecido. O herói do Império, Din Kun, está sentado em sua armadura, mas se levanta. Com o surto de seu filho,
afirmando que o criminoso deve ter alcançado o Rank S e o aconselhando a tomar uma atitude imediata. Inesperadamente, Kun perfura Dan com a mão, zombando dele por ser incapaz de sequer saber o paradeiro de seu próprio filho. Ele o ridiculariza por ser um Rank S, que não aguenta um único golpe, e declara que a única razão pela qual manteve Dan vivo foi para vigiar seu neto. Agora, no entanto, Dan deve limpar sua própria bagunça. Kun também o avisa que perder um parente de sangue custa vários anos de sua vida. Fora do castelo, Ding Yan, um descendente do herói, senta-se amarrado com cintos nas costas de um homem gigante. Yan assiste com diversão enquanto humanos e lobos lutam entre si por comida. Seu ajudante Nans aparece e menciona que o animal de estimação do mestre de Yan não come carne há dias. Nesse momento, nosso protagonista os observa à distância, notando que a família Ding aqui parece muito mais contida em comparação com os de fora. Enquanto ele debate se deve se revelar, Ben começa a se debater, tentando dizer algo. Yuna percebe que mesmo nesse estado, Ben quer ajudar os outros. Ele se lembra que entre aqueles da zona de desastre, Ben e Lanxian eram os mais gentis e fortes, e é por isso que ele os aceitou como seus alunos. Agora, no entanto, ele se sente arrependido, acreditando que é sua culpa que Ben tenha acabado assim. Depois de alguns minutos, Ben começa a murmurar nomes, fazendo nosso garoto acreditar que Ben recuperou um pouco da consciência. Ben então diz que Leon Chan é Ding Kun, fazendo os olhos de Yuna se arregalarem em descrença. Enquanto isso, no castelo, Ding Kun limpa o sangue de seu filho de sua armadura, murmurando o nome do nosso protagonista. Ele não esperava ouvir aquele nome depois de tantos anos, mas agora se sente animado e curioso para descobrir quem está se passando por seu mestre. Yan se importa profundamente com seu animal de estimação, ogros, mas enquanto ele se distrai cuidando de outros pets, os ogros começam a passar fome. Num momento de surto, Yan aponta freneticamente para os humanos indefesos à frente, ordenando que seus ogros devorem todos eles. Quando a carnificina se aproxima de uma criança, Yun chega bem na hora e elimina a ameaça instantaneamente. Ele ainda custa a aceitar que Jing-un é, na verdade, o Lian. Enquanto isso, Yan se esconde atrás de seu assassino, desconfiado da virada repentina. Embora nosso garoto esteja furioso por descobrir que Jing-un e seu aluno são a mesma pessoa, ele se lembra do passado quando explicou a ambos os seus discípulos que a Era dos Cavaleiros havia terminado. No entanto, como descendente de cavaleiros, ele pretendia transmitir algo significativo, sob sua orientação, ele garantiu que seus alunos se tornassem mais fortes que profissionais comuns. Ele os instruiu a lembrar de alguns princípios fundamentais, se quisessem treinar sob sua tutela. O primeiro era a humildade, um lembrete de que eles não eram diferentes dos outros, e deveriam sempre se manter educados e respeitosos. Ele os repreendia por desrespeito, e até forneceu livros de habilidades para eles para incentivar o crescimento. Voltando ao presente, nosso protagonista dá uma lição em Yan e Nans, e até quebra o equipamento lendário de nível 30 do assassino. Apesar disso, Yan continua a zombar, fazendo com que Yun se lembre da segunda lição, mostrar misericórdia. Ele enfatizou tratar os fracos com gentileza e usar a compaixão para combater a violência e a injustiça. Nosso herói uma vez resgatou ambos os alunos de um leilão de escravos, acreditando que aqueles que sofreram entenderiam o desamparo dos outros. Agora, enquanto ele ataca as ilusões de Yan e Nans, Yan descaradamente afirma que há muitos mais para ele enfrentar, até mesmo provocando que talvez a família do nosso garoto esteja entre aqueles atrás deles. Em resposta, Yun aumenta seu poder de ataque através de seu sistema e usa o mundo espelhado para localizar os verdadeiros Yan e Nans. Assim que ele os encontra, ele ataca diretamente. Ele se lembra do terceiro princípio, a bravura. Ao lutar em batalhas de dungeon, deve se defender. A justiça. Vendo a força do nosso protagonista, Yan decide recuar, deixando Nans para enfrentá-lo sozinho. Nans usa sua habilidade para atacar Yun, mas não consegue encontrá-lo no momento crucial. De repente, nosso herói aparece por trás e ataca. Depois, libera uma habilidade especial. A quarta lição vem à mente: o espírito de sacrifício. Enquanto isso, Ben arrasta Yan para longe, levando-o até seu mestre. Embora Yan grite que é neto do herói, ele fica sem palavras quando vê seu assassino transformado em uma marionete do nosso protagonista. Nesse momento, nosso garoto se lembra das lições restantes: honestidade, justiça, honra e alma. Após derrotar Yan, Yun fica no topo da muralha do castelo, testemunhando inúmeros humanos pendurados como prisioneiros.
Ele percebe que Lan Xian não apenas abandonou seus ensinamentos, mas até mesmo virou sua lâmina contra seu mestre. Furioso, nosso protagonista exige saber por que Lan Xian levou seus descendentes a tal maldade. De repente, Chen aparece atrás dele e desfere um golpe poderoso, arremessando Yun através de várias paredes. No entanto, ele se recupera rapidamente, usando suas habilidades para se curar e ampliar seu poder de ataque. Conforme Chen se aproxima, nosso herói revida enviando seus espelhos para atacar, e então o confronta diretamente, exigindo uma explicação por sua traição. A armadura de Chen se estilhaça após receber um golpe de Yun, revelando finalmente seu rosto. O corpo do nosso garoto treme quando ele percebe que seu aluno é, na verdade, Ding Kun. Ele exige saber por que Chen o traiu. Mestre, mas Chen simplesmente comenta que reconhece seu nome antigo. Enquanto Chen avança para atacar, ele se pergunta em voz alta se Yunsi foi enviado pelo mestre deles. Depois de desviar habilmente dos ataques de Chen, nosso protagonista contra-ataca com um golpe por trás, repetindo sua pergunta. No entanto, Chen insiste que não passa de uma ferramenta enviada por seu mestre e ele golpeia o chão, destroçando-o. Curioso para ver se resta algum reconhecimento, nosso herói envia Benben para a frente. Chen esmaga Benben contra o chão, surpreso por sua sobrevivência. Mas depois de outro golpe brutal, ele percebe que Benben é apenas um morto-vivo. Mesmo na ressurreição, resta pouca inteligência. Naquele momento, os 3 filhos de Chen aparecem, empunhando armas para apoiar seu pai. Em resposta, nosso garoto invoca seu exército de mortos-vivos, com Jingai entre eles. A cena leva Chen às lágrimas por um instante, mas a empolgação logo o domina, à medida que seu interesse em Yun se cresce. Observando nosso protagonista, revivendo outros, Chen exige que ele prove se é realmente seu mestre. Aumentando seu MP e poder de ataque, Yun se lembra dos dias em que Chen, uma vez trancado em uma jaula, costumava ajudar os outros, tão diferente de quem ele é agora. Inesperadamente, Chen afirma que tudo o que ele se tornou é por causa de seu mestre. Nosso herói o lembra que ele o resgatou da escravidão e o ajudou a se tornar um profissional poderoso. Mas Chen, em vez de gratidão, questiona por que foi salvo tão tarde e por que, sendo apenas filho de um cavaleiro, não podia viver tão confortavelmente quanto Benben. Ele grita, perguntando por que Benben, que não fazia nada, desfrutava de tanto favor. Talvez, ele sugere amargamente, porque Benben simplesmente nasceu mais limpo. Chen murmura, questionando por que seu mestre o tornou um berserker, imaginando se sua natureza tímida o forçou a esse papel. Nosso protagonista nega firmemente ter tido favoritos, lembrando a Chen que ele sempre agiu como se quisesse se tornar mais corajoso. Isso só alimenta o ressentimento de Chen, que conclui que seu mestre prefere pessoas como Benben. Ele confessa que tentou ser corajoso, mas nunca se sentiu favorecido, sempre acreditando que seu mestre desprezava suas origens. Admitindo que não pode viver pelas virtudes dos cavaleiros, Chen afirma que status e poder determinam o tratamento de alguém. Salvar os outros não tem valor para ele, e ele alega que não há traição. Seu mestre escolheu Benben, e ele escolheu um caminho diferente. Ele revela que Lui lhe concedeu um status mais elevado, destacando o forte contraste entre a vida de seus descendentes e a de Benben. Com uma risada zombeteira, ele aponta as posições atuais tanto de seu mestre quanto de Lui. Furioso, nosso garoto ataca com seus espelhos, golpeando de todas as direções. Enquanto a armadura de Chen é completamente destruída, Yun se declara friamente que ele não é digno nem dos dedos dos pés de Benben. A armadura de Chen se estilhaça completamente. No entanto, ele explode em risadas divertidas. De repente, ele aumenta seu poder de ataque em 300% e sua velocidade em 200%. Enquanto salta em direção a Yunsi, ele zomba dele, chamando-o de hipócrita, ativando a fúria. Habilidade exclusiva de Berserker, a velocidade de Chen se torna quase impossível de acompanhar, forçando nosso garoto a confiar no mundo dos espelhos para se esconder e desviar. Após o golpe de Chen, nosso herói reaparece, fazendo Chen perceber que ele está usando espelhos para viajar e evitar ataques. Em resposta, Chen libera sua habilidade de Berserker exclusiva, Tempestade de Sangue, com o objetivo de estilhaçar todos os espelhos e cortar os meios de fuga do nosso garoto. Enquanto a Tempestade de Sangue assola, o HP do nosso protagonista cai rapidamente. Chen então ativa o corpo de Berserker, zombando que seu mestre apenas fala de virtude quando a barra tá limpa. Bem na hora que ele se prepara para atacar, ele tira sarro do nosso protagonista por ficar dando sermão
de compaixão mesmo vivendo no conforto. Usando a lâmina explosiva da fúria de sangue, Chen joga Yun-se com tudo nos escombros, fazendo o HP dele despencar. Xian ri, apontando que sem espelhos, nosso garoto não tem mais para onde correr. Apesar do revés, Yun usa uma cura básica para se recuperar e se levanta, partindo para cima de Xian com outro ataque, que revida facilmente. Chen provoca, dizendo que seu mestre ficou molenga, e começa a pressionar a lâmina contra ele. Quando nosso herói ataca com uma segunda lâmina, Shen apara o golpe com as próprias mãos, dizendo que a traição é o único jeito de alguém realmente amadurecer. Com dificuldade, nosso protagonista consegue soltar sua primeira espada, mas ainda acha complicado lutar contra seu antigo aluno. Curioso, Shen pergunta se ele tem inveja de Kuei, que se tornou o Rei Supremo, enquanto ele próprio virou um traidor. Com uma provocação final, Shen arremessa Yun nos destroços com uma força tremenda, fazendo o HP do nosso garoto cair para apenas 42. A empolgação de Chen só aumenta com a ideia de eliminar seu mestre com as próprias mãos. Ele oferece uma piedade doentia, sugerindo que Yun se ajoelhe e vire seu bichinho de estimação, enquanto exige o segredo da ressurreição. Para a surpresa de Chen, nosso herói se levanta, empunhando suas lâminas e admitindo que nunca deveria ter resgatado Xian da jaula de escravos. Naquele momento, ele sobe de nível, restaurando completamente seu status e deixando Chen de queixo caído. Enquanto isso, o exército de mortos-vivos continua, farmando monstros no mundo dos espelhos, aumentando constantemente a experiência do nosso protagonista. Ativando o brilho de aceleração reversa, ele aumenta a velocidade de suas unidades em 30% e depois ativa a possessão maligna reversa para aumentar seus status ainda mais. Usando todas as habilidades da classe de encantamento que adquiriu em cada dungeon, Yun declara que não precisa de virtude para lidar com alguém como Chen. Ele está determinado a arrumar essa bagunça, não importa como. Ele lança ataques de todas as direções, mas Chen apenas ri, comentando que seu mestre está só balançando duas espadas para todo lado, sem mira alguma. No momento em que ataca nosso herói, Yun desaparece, só para reaparecer atrás do seu aluno e acertar um golpe. Shen fica pasmo, lembrando que havia destruído todos os espelhos, mas então nota o sangue no chão e percebe tarde demais que qualquer a superfície reflexiva pode ser usada para se mover. Rapidamente, Chen ativa a coleta de energia sanguinária, convencido de que agora, sem nenhuma superfície reflexiva, Yun não conseguiria escapar. De repente, Ben o apunhala por trás, e aproveitando a oportunidade, nosso garoto invoca todas as criaturas mortas-vivas. Agora Shen se encontra completamente cercado e sem nenhuma chance de escapar.